Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Os senhores estão, nesse instante, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. A responsabilidade é de Marcelo Paes Barreto. Todas as nossas aulas, vídeos, estão no Instagram, no Facebook e no YouTube. São todas de responsabilidade nossa. Desde 1968, estudando os livros seguros da doutrina espírita e da ciência do direito. Estamos aqui sempre com o nosso quadro de estudos, os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos escritos por Lucas, a doutrina espírita a partir de 1857, com 5 livros básicos. Cada um deve ser estudado de 1 a 5 vezes em cada encarnação. Para você estudar isso aqui no Colégio do Cristo, você tem que se dedicar de 1 a 4 horas por dia de estudos seríssimos e competentes e responsáveis. E aqui mais de 150 livros de apoio pedagógico ao entendimento das leis de Deus, ao entendimento da lei de justiça, da lei de amor, da lei de perdão, da lei da reencarnação, principalmente da lei de respeito aos ditames das leis divinas e das leis do Estado democrático de direito. Nos países organizados como o nosso, a partir de 1988, com a edição da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, que deve ser lida, estudada e seguida por todos e respeitada. Hoje vamos fazer mais uma aula vídeo e vamos tomar por base um livro seríssimo. Nós só trabalhamos com livros seguros pelo médium José Raul Teixeira, pelo espírito Joanes, para uso diário, editora Frater. Só livros seguros. Se você não estudar com segurança, você também não sabe seguir com segurança o caminho da paz, da perfeição, do amor. A lição é muito importante, essa que nós vamos ler. E o título que nós estamos dando a ela: não passe recibo. Em cada momento da sua vida diária, você se verá a braços com desafios que exigirão muita prudência da sua parte. Muita prudência da sua parte, para que não se envolva em situações, problemas, muitas vezes difíceis, em que você vai ter que responder, às vezes, em outras reencarnações, em situações complicadas, em situações, em provas difíceis e em expiações complicadas. Você sabe que a Terra vem passando por momentos graves em todas as áreas. Desde que Deus autorizou a vida na Terra, a vida humana, a partir do Homo sapiens, há cerca de 9 a 10 mil anos, Ele autorizou que nós fôssemos diferentes dos outros animais, desenvolvêssemos a inteligência, o raciocínio, o discernimento, para saber discernir o bem do mal, para saber tomar decisão no caminho correto, livre-arbítrio apurado. Daí a fé raciocinada é a fé de quem estuda, de quem entende os ditames da lei, assimila esses ditames
e passa a utilizá-los como segurança jurídica divina para só acertar no caminho do bem, subindo os degraus da perfeição. A violência tem se tomado a grande intérprete desses tempos planetários, já que seus fluidos são de fácil assimilação pela quase maioria dos humanos nos estágios em que se achem no mundo. Então nós estamos passando por transições há 9.000 anos. Saímos da caverna, criamos a família primitiva, criamos as aldeias, depois as cidades, depois os estados, e hoje o planeta Terra é um planeta escola com mais de 192 países, com uma população de espíritos encarnados de 8 bilhões de seres humanos. A maioria aqui voltando nas reencarnações como alunos reprovados, tendo a oportunidade de estudar para passar de ano e poder galgar os caminhos seguros da perfeição. Se você estiver na rua, na condução, no lazer ou mesmo no lar, encontrará diversas pessoas, muitas delas companheiras suas ou familiares, cujos comportamentos, cujas posturas poderão causar-lhe chateações, irritações, capazes de instigar seu lado frágil ou sua intolerância. Tenha muito cuidado para não ser vítima do seu próprio temperamento, da sua própria ignorância e teimosia em não estudar as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito. Então tenha muito cuidado para não ser vítima do seu próprio temperamento, que até a medicina diz hoje que quando ficamos irritados, destrambelhados, agressivos, jogamos adrenalina na corrente sanguínea, complicando o nosso corpo carnal, complicando o funcionamento dos órgãos e dando origem, às vezes, a sérias doenças. Tudo porque não temos o controle do nosso estudo, da nossa mente, da nossa forma de pensar e de agir. Tudo por teimosia de continuarmos ignorantes, seguindo os ignorantes que querem nos chamar para os seus grupos políticos, religiosos, sociais, como estamos vendo por aqui e acolá. Tenha muito cuidado para não ser vítima do seu próprio temperamento. Exercite-se na conquista da tranquilidade, acautelando-te contra a ira ou a revolta que pode apanhá-lo desprevenido. A proposta escusa das equipes de entidades sombrias, os espíritos malévolos que estão em torno de nós e muito perto de nós, de acordo com a nossa sintonia com eles. Quem é ignorante, qual é o espírito que vai estar perto dele? O ignorante. Quem é malvado, quem gosta de xingar, de agredir, de falar mal de todo mundo, sem base de estudo nenhuma, quem são os espíritos que estão ali a incentivá-lo a mais violência, a mais agressividade? Tenha muito cuidado para não ser vítima do seu próprio temperamento. Exercite-se na conquista da tranquilidade. Tem que exercitar. E para exercitar você tem que estudar. Mas é de 1 a 4 horas por dia. Os livros seguros. Temos Jesus como nosso guia, nosso modelo, nosso orientador jurídico divino. Acautelando-te contra a ira
ou a revolta que pode apanhá-lo desprevenido. A proposta escusa das equipes de entidades sombrias é converter a vida social da Terra num inferno verdadeiro, no qual cada pessoa não enxergue outra saída para os seus problemas, senão as saídas violentas. Vejam vocês como que nós temos que refletir, pensar muito, antes de seguir certos políticos, certos partidos, certas religiões, certos palestrantes, de ler certos livros, de buscar certas distrações. Nós temos que aprender a nos amar e cuidar de nós, de acordo com as leis de quem nos criou. Não morda essa isca. É o conselho desse espírito responsável, Joanes. Não morda essa isca. Não utilize o seu celular para agredir os outros, para falar palavrões, mentiras. Não faça isso. Não morda essa isca procurando manter ou desenvolver sua paciência. Uma das grandes virtudes ensinadas por Jesus Cristo. Você ouvirá palavras ditas rudemente e outras como afiado gume que lhe irão penetrando fina e suavemente, mas cujo objetivo é infelicitar-lhe. Verá em toda parte arrancadas bruscas de veículos em mãos nervosas. Ouvirá palavrões estrodeando à sua volta. Deparará o assinte em forma de mau atendimento, onde você paga e paga caro por qualquer serviço. Você faceará a violência da calúnia, do mexerico, da zombaria e do desdém. Aprume-se no pensamento superior. Conheça o pensamento superior de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso professor divino, nosso orientador, que trouxe para nós 4 evangelhos. Dentro deles nós temos um discurso fabuloso das bem-aventuranças, para estudarmos de 1 a 4 horas todo dia, nos tornando um bem-aventurado nesta vida e na continuidade dela, porque a morte todos passaremos, mas o espírito continua com a sua individualidade e com todas as suas obras. Você faceará a violência da calúnia, do mexerico, da zombaria e do desdém. Aprume-se no pensamento superior. Pense sempre em nível mais alto e não revide, não se deixe exasperar. Não se deixe exasperar. Não se descontrole. Seja sempre um controlado, porque segue as leis de Deus e as leis do Estado democrático de direito. Quando algo for muito forte para a sua sensibilidade ou para os seus nervos, afaste-se, física ou mentalmente, buscando nos ensinos de Jesus o amparo de que necessite. Buscando nos ensinos de Jesus o amparo de que necessite. Seja qual for a perturbação que se engedre à sua volta, mantenha-se em paz. Para você saber se manter em paz, você precisa estudar as leis. Senão você vai ficar perdido e não sabe a quem seguir, nem como se seguir, nem como se orientar.
Nós temos que estudar para fazermos a caridade primeiro conosco, elevando os nossos níveis de pensamento nas leis de Deus. Quem nos criou e nos quer perfeitos. E só é perfeito quem se adequa, quem se enquadra nas suas leis e passa a viver a vida de forma segura, segundo os seus ensinamentos. Não tem outro caminho. Afaste-se física ou mentalmente, buscando nos ensinos de Jesus o amparo de que necessite. Recorde o Mestre ao ensinar-nos a não contender com o mal. O Mestre veio e nos mostrou que nas leis de Deus não tem espaço para a mentira, para a violência, para o terrorismo, para a matança dos nossos irmãos, para a maldade. Somos todos filhos de um só Pai, logo somos irmãos. E temos que aprender a amar ao Pai, amando a nós e amando ao nosso próximo, como irmãos, respeitando a todos os seus direitos fundamentais da vida divina e da vida jurídica da sociedade organizada em que vivemos. Recorde o Mestre ao ensinar-nos a não contender com o mal. Seja qual for a perturbação que se engendre à sua volta, mantenha-se em paz. Não tenha carantonhas, não se agonize com ameaças. Não responda às agressões que serão apenas fogos cruzados. Não passe recibo às violências, às ignorâncias, aos chamados do materialismo selvagem que está a toda hora batendo às nossas portas. Não passe recibo às violências, às ignorâncias. Se você obtiver êxito, sairá ileso desses pântanos viscosos formados pelos psiquismos doentes de vivos e mortos. Caso morda a isca ao invés de morder a língua, guarde a certeza de que seus destemperos o aproximarão da cadeia, do túmulo ou de imbordáveis remorsos que não o deixarão viver em harmonia. A determinação das sombras é fazer tombar, é atrasar ou impedir o passo de todos os que demonstrem possibilidades mais nítidas de união com Jesus. Ore, policie-se, fale e haja da melhor forma, para que, em pleno incêndio moral no mundo, você se mantenha resguardado pela redoma da paz, que vem construindo com seus esforços para uma abençoada passagem planetária. Esta é uma reflexão muito séria, meus irmãos, minhas irmãs, senhores, senhoras, jovens. E o único caminho está aqui. Reconhecer que somos filhos de Deus, que Deus toma conta de tudo, que Ele foi a perfeição em criar tudo e designou que o planeta Terra seja um planeta escola, aonde vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem, como alunos reprovados, até nos acertarmos com as leis, até ressarcirmos os danos causados aos nossos semelhantes e à sociedade, até nos enquadrarmos nas suas leis e aprendermos a seguir os seus ditames. Ninguém tem liberdade
nem para falar, nem para agir fora das linhas limítrofes estabelecidas pela lei de Deus e pela lei do Estado democrático de direito. Vamos aprender, vamos buscar essa paz. Ela começa aqui dentro de nós, estudando, trazendo os ensinos para formar aqui dentro uma filial responsável do reino do Senhor. E quando nós precisarmos raciocinarmos, sabermos buscar aqui os ensinamentos corretos da lei, sabermos aplicar em nossos pensamentos e em nossas atitudes os ditames das leis que estudamos, que aprendemos e que agora estaremos seguindo de forma competente e responsável. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o estudo da verdade. O caminho é conhecer essa verdade, saber assimilá-la pedagogicamente, para que eu aprenda como bom e responsável aluno a toda hora consultar essas leis que estarão aqui, nesse reino do meu espírito. Esse é o equipamento seguro para que eu possa me dirigir pelo caminho do bem, sem nunca ferir o direito dos outros, dos meus irmãos, dos meus semelhantes, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a me amar, a cuidar de mim, aprendendo a amar os meus irmãos, só fazendo com eles aquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo. Por isso, o caminho é o estudo. Só pelo estudo é que você vai saber o que é caridade para cuidar de você em primeiro lugar. E em segundo lugar, saber fazer com que de dentro de você saia a luz, brilhe a vossa luz, como disse Jesus. E aí você possa tratar corretamente a todos os seus irmãos, ao mundo, à sociedade, praticando efetivamente os ensinamentos de Deus, trazidos pelo seu Filho mais bem preparado, Jesus Cristo. Não há outro caminho, isso nós precisamos entender. E nós só vamos entender isso, meus irmãos e minhas irmãs, se nos tornarmos alunos no colégio do Evangelho, fazermos o primário, o ginásio, o científico, a faculdade, não para ter títulos, mas para sermos conhecedores dessas leis, termos a fé raciocinada e sabermos raciocinar a cada instante para sermos cautelosos, prudentes, serenos, pacíficos, brandos, respeitadores de tudo e de todos, e nos tornarmos um filho de Deus verdadeiro, tendo pacificado a nós e ajudar a pacificar o mundo em que estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção dada ao núcleo de estudos jurídicos, espíritas e jurídicos Gesiel. Nosso material, nossas aulas, que não são palestras, são aulas baseadas em livros seguros, estão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Marcelo Paes Barreto, muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos os senhores e as senhoras.